Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aqui para vocês sobre o Flamengo nesta terça-feira, dia 15 de abril de 2025, trazendo para vocês informações diárias aí sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, que amanhã aí tem jogo muito importante pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, dentro de casa, a gente sabe, contra o Juventude. O Juventude aí é um dos líderes aí do Campeonato Brasileiro, então tá surpreendendo muita gente. Então o Mengão aí amanhã vai ter algumas mudanças, vamos ver aqui tudo. Preparei um corte aqui para vocês o que Rizek aí trouxe de novidades aí para o Flamengo. Está de volta e para fazer contato com o nosso correspondente nos Estados Unidos, Guilherme Pereira, traz informações do Super Mundial de Clubes. Tudo bom, Gui? Boa tarde a você, bem-vindo. Fala, Rizek, tudo bem? Abraço para você, para Ana, Grafa, Luzete. Que mês, hein, amigos? Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando o Seleção. A FIFA divulgou um primeiro balanço da venda de ingressos para o Mundial de Clubes. É importante dizer que a entidade não divulgou ainda o número total de ingressos vendidos até aqui, mas a gente tem alguns dados super interessantes. Vou começar com os jogos mais vendidos até aqui. Olha só, gente. O primeiro, Bayern de Munique e Boca Juniors, jogaço. O segundo, um jogo do Boca também, Boca Juniors e Benfica. O terceiro, e aí temos pela primeira vez um clube brasileiro, Flamengo e Chelsea. Quarto, Real Madrid e Al Hilal. E o quinto jogo mais vendido até aqui é outro jogo do Real Madrid, Salzburg e Real. Importante dizer que todos os ingressos que foram colocados à venda até aqui para esses 5 jogos já foram vendidos. Agora a FIFA está abrindo um novo lote de venda para esses jogos. E aí, gente, a gente tem também os países que mais compraram ingressos até aqui. Pessoas de 130 países compraram ingressos para o Mundial da FIFA. O top 5, o top 5, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México e Canadá. E aí é claro que rola essa dúvida, né? Nossa, mas os 2 jogos mais vendidos até aqui são 2 jogos do Boca, e os 2 países que estão liderando a compra de ingressos são Estados Unidos e Brasil. Dá para entender isso porque aqui nos Estados Unidos 19% da população é de latinos, né? Quem são os latinos? Cubanos, porto-riquenhos, mexicanos, argentinos, brasileiros, equatorianos, colombianos. Toda a América Latina entra nesse pacote latinos. Tem muitos latinos aqui nos Estados Unidos. O futebol aqui nos Estados Unidos é praticado e consumido principalmente por latinos, e é por isso que a gente está vendo um número maior, no caso do Boca, e também de venda de ingressos aqui nos Estados Unidos. É claro que também tem um público americano, mas existe um desejo muito grande da comunidade latina para receber os times da América do Sul nesse Super Mundial de Clubes. E a gente tem o Brasil, segundo país com o maior número de ingressos vendidos. O Brasil, como eu disse, que tem Flamengo e Chelsea, o terceiro jogo mais vendido até aqui. Muitos sul-americanos nas arquibancadas e também em campo. Olha só, gente, que interessante, 312 jogadores do Mundial de Clubes são da América do Sul. O Brasil é o país que mais tem jogadores no Super Mundial. Ao todo, 25 times do Mundial tem jogadores brasileiros. Olha só que exemplo interessante. O Uruguai, que não tem clube nesse Mundial, vai ter 23 jogadores atuando em times que vão participar. Isso é muito mais do que a Coreia do Sul, Nova Zelândia, claro que são países que têm times, mas que não têm tantos jogadores. Quis passar esse número para vocês, mostrando bem esse cenário, para a gente entender o quanto aqui neste Mundial, aqui nos Estados Unidos, o quanto ele vai ter uma identidade latina, uma identidade muito nossa, assim, da América do Sul. E a gente vai ver isso novamente na Copa do Mundo do ano que vem. Valeu, Gui. Grande abraço para você, meu caro. Muitos brasileiros desejam estar aí acompanhando o seu clube do coração. Tomara que consigam e que a gente faça também super programas nessa competição. O Seleção de hoje acabou. Foi um prazer debater futebol com vocês nessas 2 horas e meia. Grande abraço, Grafa. Valeu, Rizek. Mais uma vez. Tamo junto aí.
Até a próxima. Losetti, grande abraço para o senhor, hein? Prazer é todo meu, hein? Abraço, amigos. Ana Thaís Matos, que a CBF percebesse que os árbitros também precisam treinar como jogadores e os profissionais que entram em campo. Seleção começando agora. Tudo bem, Ana Thaís Matos? Você treinou para fazer o programa de hoje? Você treina para fazer o programa? Claro, estudo, né? É? Deixa de ser um treinamento. A ler, grafite. Porque às vezes a gente confia muito na memória e às vezes a memória derruba, né? Então fui lá dar uma olhada nas escalações dos times antigos do Sampaoli, fui dar uma olhada nas formações que o Abel usou nesses anos que ele tem estado na frente do Palmeiras. Mas, rapidamente, o Rizek, eu estava falando com um amigo que não é brasileiro, né, português, mora no Brasil, viciado em futebol, e ele tem a opinião que o campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. Eu falei assim, mas mais que a Premier League? Ele falou assim, cara, você vai olhar a Premier League, você sabe que tem os times que têm muito dinheiro e que eles vão estar no topo brigando pelo título. É raro você ver um time que tenha um Leicester da vida, que ainda assim é um time, né, razoavelmente comparado aos nossos, né, a proporção que é o que conta. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? A gente está na terceira rodada do Brasileirão e por mais que a gente tenha times com muito investimento, com ótimos elencos, é impossível você falar qual time que vai ser campeão. E assim, você não consegue cravar nem o G4 hoje em dia. Mesmo com todo esse disparate financeiro que a gente tem entre os principais elencos e os que têm menos, porque o Campeonato Brasileiro e a temporada do futebol brasileiro permite muitas surpresas. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro, embora tenha ali o pelotão de elite que a gente conheça bem, né, que está sempre lá, Palmeiras, Flamengo e algum outro, eu acho que esse ano tem a tendência que ele seja ainda de mais surpresas. E, como um outro amigo meu, esse time com o trabalho do Abel. Além do equilíbrio técnico que marca o Campeonato Brasileiro, acho que tem um outro fator de imprevisibilidade muito forte, que é você nunca saber se os clubes vão priorizar o Campeonato Brasileiro ou as Copas. Na Europa, eles jogam sempre o Campeonato Nacional, as ligas nacionais, à vera. E aqui, claramente, o Flamengo está prometendo que vai inverter essa ordem esse ano, a ver. Mas aqui no Brasil, o próprio Palmeiras, ele só acelera muito no Brasileiro quando ele cai nas Copas. Então é um outro fator de imprevisibilidade para o nosso Brasileirão. Tudo bom, Losetti? Boa tarde ao senhor, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, Aninha, Grafa. Ana citou o exemplo do Leicester. Foi tão fora da curva que o Leicester foi rebaixado na temporada retrasada, subiu na temporada passada, está caindo de novo nessa. Na Inglaterra, é o segundo ano consecutivo, segunda temporada consecutiva, que os 3 times que sobem caem na temporada seguinte. Existe uma discussão já sobre a questão da distribuição de direitos, de transmissão, dinheiro, o abismo que separa os clubes da elite e os clubes da segunda divisão. Quando a gente olha para o futebol brasileiro, neste momento a gente vê 3 clubes que subiram o ano passado na zona do rebaixamento, mas depois de apenas 3 rodadas. Acho que isso tem potencial para mudar, porque tudo isso para dizer que o futebol brasileiro está num momento de transformação. São vários clubes se reencaixando em patamares diferentes, graças a SAFs, graças ao aporte das casas de apostas, que é cada vez maior. A gente fala de patrocínios cada vez maiores, consequentemente de salários cada vez maiores. Isso vai puxando uma série de outros debates, como o equilíbrio entre você permitir que os clubes possam contratar mais jogadores estrangeiros sem prejudicar as suas categorias de base. Existem outras ligas em que você também precisa ter um limite X de jogador de base atuando na equipe principal, em campo. Então, tem uma série de fatores que levam o futebol brasileiro a passar por uma transformação. E isso respinga em fatores que a gente debate mais, como, por exemplo, a escolha de treinadores. Depois de Jorge Jesus, Abel Ferreira, Arthur Jorge, portugueses que vieram, brasileiros que renovaram a sua forma de pensar o jogo, sul-americanos que estão aí também em times de ponta, a sensação que eu tenho é que a exigência do treinador deixou de ser e deixa cada vez mais de ser só o resultado. Antes, basicamente, o time falava assim, jogou mal, mas ganhou. O torcedor se apoiava muito nisso. Hoje ele quase não permite que o time jogue mal. E estou falando não só dos candidatos ao título. A gente olha para torcedores de meio de tabela, brigando contra a queda, analisando o desempenho do time. E aí o Sampaoli passa a ser um nome muito interessante para a discussão, porque ele não é um treinador com muitos títulos na carreira. Ele tem os seus títulos pelo Chile, pela Universidade de Chile. Acho que foi o país onde ele mais fez diferença, de fato,
em termos de resultado. E ele campeão da Sul-Americana e Nacional com a Laú. Exatamente. Uma Copa América, a segunda já era com o Pizzi, mas ganhou a Copa América com o Chile em casa, que não ganhava nada há muito tempo. Então, assim, acho que é um nome que, tanto na questão do resultado como na questão da performance e, sobretudo, do relacionamento humano, a gente tem muito a dizer. Caso ele vá para o Santos, me parece ser o favorito mais próximo nesse momento. Cara, eu acho que estava pensando nisso ontem, ao ler essa matéria do GE, de que o Santos, durante a era Abel, no Palmeiras, teve 12 treinadores. Do Flamengo, por favor, será que ele viu? Não tá fácil, hein, Pedro? Pois é, pessoal. Não tá fácil a situação, não. Tudo bem? Um abraço aí pro Bruno. Abraço aí também para Donk, para o Donan, que tá por aí. E, claro, um beijo para Mari Spinelli. Estamos retomando a nossa relação depois de rompimento, porque tem jogo hoje, inclusive, do Tadinha. Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari. Abraço, Bruno. Abraço a todos aí do estúdio. Olha, eu sempre digo, tranquilo no Flamengo é uma palavra muito forte, uma expressão até muito forte. No balanço das horas, tudo pode mudar. Isso denuncia idade, mas tudo bem. Tudo bom, pessoal? Um abraço aí. Flamengo, teoricamente, um pouco mais tranquilo depois da vitória no último fim de semana contra o Grêmio. Uma boa atuação da Arrascaeta, 2 gols, 2-0. O Flamengo teve um jogo talvez tranquilo, acima do esperado, né? Lá na Arena do Grêmio, então conseguiu os 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Começou bem, porque foi um empate em casa, jogando até bem contra o Inter, que é um candidato ao título, e 2 vitórias em sequência fora de casa. Agora tem 2 jogos em sequência no Maracanã. Esse primeiro agora contra o Juventude, nesta quarta, 21h30. Então vai ser um jogo bem importante. E aí depois o Juventude vem bem no Campeonato Brasileiro nesse início. E depois contra o Vasco, clássico no Maracanã. O Felipe Luiz pode começar a tentar fazer aquela rotação. Os famosos potinhos, né, Bruno? Que a gente sempre tanto fala assim. Começar a segurar um pouquinho os jogadores, porque é jogo quarta, domingo. E o Flamengo tem um jogo no sábado contra o Vasco. E depois já o jogo na altitude, viagem domingo para Quito, quando vai enfrentar na terça-feira a LDU. Então, por exemplo, a dupla de Léus, ele tem jogado bastante na zaga. Então pode segurar algum desses jogadores ali. O Danilo, que já estava recuperado, ficou no banco na última partida, pode entrar. É uma possibilidade aí de ganhar mais jogo. O Pedro ganhar alguma minutagem, não de início, mas enfim, pode entrar na equipe. Tem o Juninho também, o Alexandro na lateral esquerda tem jogado bastante, jogador veterano, então tem que controlar mais a questão da carga dele também. Então, o Felipe Luiz levando isso tudo em conta, como leva muito em conta também, embora ele tenha falado ali que a prioridade é disputar tudo muito bem. Mas, claro, a diretoria já disse que a prioridade bem grande é conquistar o título brasileiro. Como o Flamengo teve um bom arranque, a tendência é continuar indo com muita força aí nessas rodadas para conseguir, quem sabe, mais 6 pontos no Maracanã e viajar para Quito um pouco mais tranquilo, porque tem que fazer muita pontuação lá na altitude também para limpar um pouco a barra na Libertadores, pessoal. Valeu, Pedro. Obrigado. Trazendo uma blitz rubro-negra pra gente, Mari. Seguimos, nossa, a gente já foi, então, 16, 15... Campo amanhã, a partida contra o Juventude. A gente vai ver o VT e na volta, o Vene atualiza a gente sobre o time que vai. Arcão, cadê? Uma vitória que retomou a confiança no rubro-negro. Já se representou de olho na sequência do Campeonato Brasileiro, tratado como prioridade da temporada. A equipe terá 2 jogos no Maracanã essa semana pela competição, incluindo o Clássico dos Milhões contra o Vasco, e promete foco total para manter a liderança. Amanhã o rubro-negro enfrenta o Juventude, que é o atual 3º colocado com 1 ponto a menos que o Flamengo. Felipe Luiz terá uma dúvida para escalar o time. Michael realizou exames que constataram uma torção leve no tornozelo do atacante, mas que não preocupa para os próximos jogos. O técnico também deve dar mais minutagens a Pedro. O camisa 9 voltou aos gramados na partida contra o Central Córdoba, quando teve 16 minutos entrando no segundo tempo. O atacante vem se empenhando nos treinos para ficar cada vez mais pronto para ajudar o time na temporada. No ano passado, ele brigou pela artilharia e marcou 30 gols. E quem sabe em 2025 a volta dele seja ainda melhor. O Flamengo tem mais um treino hoje à tarde, antes do duelo contra o Juventude no Maracanã, para continuar no topo da tabela.
Vene, não pode ainda cravar o time, né? Mas a sua opinião, quem você acha que vai ser o time para encontrar aí o Juventude pelo Campeonato Brasileiro? Talvez o torcedor vai entender muito como vai ser o movimento do Flamengo pela temporada, ou Vene Casagrande, na escolha do Felipe Luiz para esse jogo? Tá muito claro que o Felipe Luiz ele vai fazer uma espécie de rodízio, né? Com alguns jogadores, tendo em vista um calendário extremamente puxado. Ontem eu estava conversando com um funcionário do Flamengo que nunca tinha trabalhado em clube de futebol. E ele falando assim, Vene, eu estou exausto, eu estou extremamente cansado. Eu fico imaginando os jogadores, porque é um jogo atrás do outro. Vamos lá, o Flamengo jogou no final de semana. Aí segunda se reapresentou, treino leve, regenerativo. Hoje, treino à tarde, aí tem um único treino para pegar o Juventude. Joga quarta. Na quinta, regenerativo. Sexta, um único treino para encarar o Vasco no sábado. E assim vai. Esse é o calendário que exige bastante dos atletas. E aí o torcedor às vezes acaba não entendendo por que alguns jogadores serão poupados. No caso do jogo contra o Juventude, aí é uma opinião minha, não é informação. Eu pouparia um dos zagueiros, porque os zagueiros vêm jogando uma sequência absurda aí. 11 jogos de titular, Léo Ortiz e Léo Pereira, 11 jogos seguidos como titular e jogando uma minutagem extremamente alta. O Danilo já voltou a ficar à disposição. Eu começaria com o Danilo e pouparia um dos zagueiros. Quem? Eu escolheria o Léo Ortiz, porque eu acho que o Danilo ele consegue fazer uma boa saída de bola como o Léo Ortiz. Se você botar os dois, aí você acaba desgastando o Léo Ortiz e poupando o Léo Pereira, então eu preferiria poupar agora o Léo Ortiz, pensando no jogo de... Trazendo aí, galera, mais notícias aí para vocês aí sobre o Flamengo, notícia aí bombástica aí, Vene Casagrande revelou negociação aí no Flamengo, né? Uma matéria acabou de ser realizada aí pela Bola VIP, vou deixar os créditos aqui para o site Bola VIP, que sempre traz informações aí sobre o mundo do futebol e traz muitas coisas aí sobre o Flamengo. E não, o Flamengo contrata meia Bruno Xavier, ex-Corinthians, para o Sub-20. Vene Casagrande revela detalhes do acordo. Diretoria do Rubro Negro colocou como prioridade também reforçar a base, visando futuras vendas e aumento da receita. Trabalhando aí para evoluir no futebol. A valorização do elenco se tornou aí uma prioridade para o Flamengo, mas isso não é exclusividade somente da equipe principal, porque a intenção é captar aí jovens visando aí o retorno técnico em campo e financeiro aí, buscando aí futuras vendas. Dessa forma, a diretoria aí, na figura de José Boto, acertou a contratação do meio-campista aí Bruno Xavier, que está emprestado ao Corinthians e pertence aí ao Atlético Mineiro, conforme informações aí do jornalista consagrado aí Vene Casagrande. Aos 18 anos, o atleta chega ao mais querido através de um empréstimo de um acordo de 1 ano, com opção de compra definida em R$1.500.000 por 80% do atleta, que chega para compor aí o elenco do Sub-20. Então o Flamengo aí agindo forte aí no mercado. Isso aí tudo indica aí que foi uma negociação do próprio José Boto que tomou a frente, né? Um jogador jovem aí, Bruno Xavier, véio. Jogador muito promissor, de 18 anos, né? O Flamengo adquiriu um empréstimo e tem uma opção de venda por R$1,5 milhão aí. Quem sabe aí pode render aí uma venda multimilionária aí para o Mengão aí nos próximos meses ou ano, né? Por ser um jogador muito jovem, o Flamengo tende aí a lapidar ele, talvez por um ano e meio, 2 anos. A gente vê o Wesley aí, né? Um jogador que o Flamengo conseguiu lapidar aos poucos. Então tem que, para os jovens que estão chegando aí do Mengão, tem que ter carinho, tem que ter paciência, né? A torcida tem que entender isso, que é um processo aí que vai adquirir alguns tempos, né? Alguns meses ou até mais anos. Jogador de 18 anos, a gente pode falar que ele pode explodir mesmo com 22, 23, 24. Então tem que ter um pouco de paciência aí com os jovens chegando aí na divisão de base.